Jesus, impossível conhecê-lo e não amá-lo, amá-lo e não segui-lo. Ele é o nosso Salvador e o Senhor da nossa vida. Morreu por causa dos nossos pecados, concedendo perdão a todos os nossos pecados, nos aproximando de um Deus Santo que nos ama, e ressuscitou, nos concedendo a vida eterna, nos tornando filhos de Deus. Aleluia! Seleção de textos bíblicos. Isaías capítulo 38. Meu querido, minha querida, a partir de hoje, nós, além de fazermos a seleção dos textos bíblicos, nós faremos comentários de alguns dos textos que o Espírito Santo tocar em nosso coração. Então, vai começar a se chamar assim agora: seleção e comentários de textos bíblicos. E hoje nós temos o capítulo 38 do livro do profeta Isaías. O principal profeta messiânico. Isaías capítulo 38. A doença do rei Ezequias. Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Assíria. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 graus que ela cobriu na escadaria de Acás, e a luz do sol retrocedeu os 10 graus que tinha avançado. Olha o sinal que Deus deu de que iria curar Ezequias atendendo a sua oração. Ele disse: farei a sombra do sol retroceder os 10 graus, os 10 degraus que ela já cobriu na escadaria de Acás. E a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Meu querido, Deus atender a uma oração, dando um sinal desse tamanho, parando o sol, é uma coisa grande demais. Para acreditarmos na Bíblia é só pela fé. É esta mesma Bíblia que diz que, certa vez, o profeta Eliseu estava com alguns profetas cortando lenha para aumentarem a casa de estudos, o seminário onde ele preparava os profetas. E, de repente, o machado de um dos profetas, o ferro do machado se desprendeu e caiu dentro de um lago. E ele falou com Eliseu que era emprestado aquele machado. E aí Eliseu disse: onde caiu? Onde caiu o ferro do machado? Ele falou: caiu ali. Eliseu pegou um pedacinho de pau, jogou, e o ferro do machado flutuou. Meu querido, a Bíblia é um livro que narra que o ferro do machado flutuou numa lagoa. Você acredita nisso? A Bíblia é a palavra de Deus. E no texto que nós acabamos de ler, Deus deu o sinal a Ezequias de que ele se curaria, dizendo que o sol retrocederia 10 degraus na escadaria. Ele faria o sol retroceder do seu caminho. Certa vez, os cientistas da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, na década de 1980, estavam estudando como lançar com segurança seus satélites, de forma que eles não colidissem um com o outro. E eles estavam procurando a posição exata do Sol e dos planetas
que giram ao seu redor durante o último milênio. Fizeram este cálculo e, ao fazer o cálculo, eles descobriram que faltava um dia na história do universo. Faltava um dia na história do universo, o computador mostrou para eles. Então, um crente cientista que fazia parte da equipe se lembrou que Josué havia ordenado que o sol parasse durante uma determinada batalha para que ele conseguisse vencer totalmente seus inimigos. E daí, eles foram à Bíblia e em Josué, capítulo 10, versículo de 12 a 13. Josué, capítulo 10, versículo de 12 a 13. Diz assim: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué havia pedido ao Senhor na presença de Israel: sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Então, esse cientista se lembrou dessa passagem, e ele e seus colegas leram a Bíblia e colocaram no computador esse dado que estava nessa passagem de Josué. Aí o computador recalculou tudo e disse que ainda estava faltando 40 minutos na história do universo. E eles não tinham segurança para poder planejar o lançamento dos satélites. Onde estavam esses 40 minutos? Aí o crente se lembrou de uma outra passagem bíblica que está registrada em 2 Reis, capítulo 20, versos 8 a 11. Este texto diz que o sol havia regredido no tempo 10 graus. É um texto que afirma que o sol regrediu no tempo 10 graus. Ora, esses 10 graus correspondem exatamente aos 40 minutos que estavam faltando na história do universo. Meu querido irmão, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, a ciência, mais uma vez, comprova a verdade da Bíblia, que é a palavra infalível, inerrável, é a palavra do próprio Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. Aleluia! Louvado seja o seu nome. Continuemos, amados, a ler a seleção dos textos bíblicos e a comentar alguns versículos que o Espírito Santo me chamaram a atenção para comentar com você. Isaías capítulo 39. Enviados da Babilônia. Naquela época, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera de sua doença e de sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos: a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal e tudo o que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então, o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: o que aqueles homens disseram? De onde vieram? De uma terra distante, Ezequias respondeu. Eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo o que há em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. É boa a palavra do Senhor que você falou, Ezequias respondeu, pois pensou: haverá paz e segurança enquanto eu viver. Olhem que egoísmo desse rei. Só pensou nele, não pensou no que aconteceria na nação e nem se arrependeu da sua imprudência. Capítulo 40. Consolo para o povo de Deus. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês.
Encorajem Jerusalém e anuncie que ela cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. A palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus, o soberano, o Senhor. Ele vem com poder, com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam cansados, andam e não se cansam. Versículo 29. O Senhor Deus fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, eu não sei como você está, eu não sei quão cansado, quão cansada você está. Eu sei que nós vivemos um período extremamente difícil nesta pandemia. Eu e minha esposa não tomamos a vacina, estamos de quarentena em nossa casa, orando e confiando que Deus vai continuar nos protegendo. Agora, não é fácil ficar de quarentena. Mas o Senhor é a nossa força. E a palavra de Deus diz que quem espera no Senhor renova as suas forças. Então, a nossa confiança está em Deus. Deus é soberano sobre os céus e sobre a terra. Ele está no controle absoluto do universo e deste mundo. Nenhum dos quase 8 bilhões de seres humanos na face da terra está fora da supervisão do nosso Deus. Ele permite que o mal aconteça, sim, permite, mas com propósitos de bênção. Quer ver um exemplo? A pandemia aqui no Brasil já matou cerca de 700 mil pessoas. Mas quantos tiveram o Covid e se recuperaram? Quantos ficaram doentes com o Covid? Mais de 21 milhões se recuperaram. Deus permitiu esse terrível juízo sobre a face da terra, sobre os homens, como um forte puxão de orelhas, para que eles se voltem para Deus, se arrependam dos seus pecados, passem a temer e amar a Deus e sejam salvos. Deus permitiu esta pandemia. Não é Ele que causa o mal. Ele permite ao inimigo causar o mal, mas Ele está no controle. Lembram-se de Jó? Deus falou: faça o que você quiser com Jó, só não tire a vida dele. Deus dá limite ao inimigo, e Ele permite que o inimigo faça o mal, para que a sua misericórdia, o bem, sempre prevaleça. 700 mil morreram, mais de 21 milhões tiveram Covid e não morreram. Deus lhes deu uma segunda chance de vida, para que se arrependam dos seus pecados e se voltem para Deus, e descubram a alegria da salvação através de Jesus Cristo, que morreu para pagar o preço do seu pecado e torná-los filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, minha querida, espere no Senhor, confie no Senhor, Ele está cuidando de você. Nenhum fio de cabelo da sua cabeça cai se Ele não permitir.
Um Deus que se preocupa com fio de cabelo na cabeça. Não está preocupado com seus problemas? Meu querido, minha querida, Deus permite os problemas para trabalhar o seu caráter, para trabalhar a sua personalidade. Ele permite que o mal, o sofrimento venha sobre a sua vida e sobre a minha vida para nos santificar, para trazer à tona as escórias, a sujeira que está lá dentro, que não apareceria se tivesse tudo bem. Eu tenho enfrentado enfermidades há mais de um ano. Deus tem trabalhado muito o meu caráter, tem mostrado e trazido à minha consciência pecados para os quais eu não dava a mínima importância, nem sabia o que eram pecados. Deus tem trazido à minha consciência, através da enfermidade, do sofrimento, pecados do meu caráter. Deus nos salva através do sangue de Jesus. Nos tornamos filhos de Deus adotados. E Ele nos dá o Espírito Santo, que começa a produzir em nós a santidade de Deus. Depois que você aceitou Jesus como seu Salvador, Deus continua a sua obra. Ele precisa santificá-lo, Ele precisa transformar em você num pequeno Cristo, para que Ele possa continuar a fazer a sua obra aqui na terra. Deus precisa de você para pregar o Evangelho, pregar com suas palavras e com sua própria vida. Então Ele precisa transformar o seu caráter, santificar, purificar o seu caráter. Ele quer que você seja tão manso, tão doce, como Jesus Cristo foi. Ele quer produzir o seu fruto em você. Ele quer te encher do seu fruto precioso para que você transborde, alcançando as vidas que precisam do seu amor. O Espírito Santo está dentro de você para te ensinar a ser manso e humilde como Jesus. Ensinar a você, ensinar a mim. Todos nós precisamos. Eu preciso muito do Espírito Santo me santificar. Eu preciso muito que Ele aperfeiçoe em mim o seu amor, a sua alegria, a sua paz, a sua paciência, a sua bondade, a sua amabilidade, docilidade, a sua fidelidade, a sua mansidão e o seu domínio próprio. Eu e você precisamos ser santificados pelo Espírito Santo de Deus, para que outras vidas possam conhecer o amor de Deus através de você, através de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.